E você, adulto, pegue a espada do Espírito, pegue a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, e abra no livro de Hebreus, no Novo Testamento, próximo de Apocalipse. Vai voltando um pouquinho, você vai achar o livro de Hebreus, e abra no capítulo 11, Hebreus capítulo 11. Nós vamos hoje conversar sobre a fé. O título da mensagem hoje é: Ora, a fé é. Ora, a fé é. A fé que salva, a fé que agrada a Deus. Como que ela é? Nós vamos ver isto. Tem gente dentro da igreja, tem muita gente dentro da igreja que tem uma fé meia boca. Tem uma fé que está bem caminhada, mas não é ainda a fé que agrada a Deus. Hoje você vai sair daqui sabendo o que te falta. Ou se você está completo, você vai sair daqui feliz hoje, sabendo: ora, eu tenho uma fé completa que agrada meu Deus. Se você não tem a fé completa ainda, se você talvez nem tem fé em Deus ainda, próprio Deus, com poder e graça, Ele há de falar ao seu coração. Essa é a minha oração, que o Senhor hoje, Ele se manifeste àqueles que ainda não temem o seu nome, aqueles que ainda não tiveram uma experiência real com Cristo, que através dessa mensagem o Espírito Santo use a palavra de poder dele e toque o seu coração e faça um milagre na sua alma, na sua vida, abrindo os teus olhos para crer de todo o teu coração no Senhor nosso Deus. Hebreus 11, palavra do nosso Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, o seu culto. Embora esteja morto, por meio da fé, Abel ainda é um exemplo. Abel ainda fala, e ainda as pessoas pregam sobre a fé e o exemplo que ele deixou, a sua experiência com Deus. Pela fé, uma outra pessoa chamada Enoque, ele não morreu, ele foi arrebatado, de modo que ele não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus pela fé. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Até aí, que Deus ajude-nos a compreender várias verdades e aplicá-las desse texto que acabamos de ler. A história antiga sobre fé que eu gosto é a história do tempo ainda da televisão, com aquelas antenas antigas, parecendo pé de galinha. Esse homem morava num sobradinho, 2 andares, a televisão dele estava ruim, o jogo estava para começar. Ele criou coragem, já passado da meia-idade, já meio desajeitado para fazer coisa de moleque. Ele subiu no telhado para arrumar a antena. Ele descuidou, escorregou e foi escorregando no telhado, 2 andares, hein? Ficou agarrado numa calha que estava capenga e meio que caindo. Agarrado naquela calha, ele olhou o pezinho dele e o chão lá embaixo, 2 andares. E ele gritou: alguém aí embaixo, me ajuda! E tinha ninguém em casa. Daí ele olhou para cima, fazia tempo que ele não orava. Não precisa de Deus. Para que Deus? Eu tenho saúde, tenho casa, tenho futebol, tenho minha cervejinha, para que Deus? Mas naquele momento de desespero, olhando para cima, agarrado naquela calha, ele falou: alguém aí em cima, por favor, me ajude. E uma voz majestosa falou:
filho, apenas creia e solte-se. E ele pensou um pouquinho, olhou para baixo, está muito alto. Tem mais alguém aí em cima? Ele falou, para me ajudar. Eu gosto dessa história porque fala que a gente está disposto a tudo, menos a crer em Deus e confiar na sua palavra. É impressionante, a gente confia em qualquer coisa, mas menos em Deus. Não estou falando dos cristãos. O cristão verdadeiro confia em Deus, mas quem não é cristão confia em tudo, menos em Deus. O ateu fala assim, esse negócio de vocês cristãos de fé, de crer em Deus, isso é uma agressão à minha inteligência, ao meu bom senso. Ah, é? O tempo todo o ateu, assim como o cristão, exerce fé. Ele fala que fé é uma agressão, mas a verdade é que ele vive pela fé. O ateu, ele entra num prédio, ele entrando naquele prédio, ele está confiando, ele está exercendo fé na construtora que edificou aquele edifício. Ele está confiando no elevador, que ele não sabe quem que fabricou, quem que instalou, quem que está dando manutenção, mas ele entra no elevador. Você já entrou no elevador? Não posso falar isso, mas tem um prédio, numa cidade que eu conheço, que você entra no elevador, todo mundo fica com medo, porque o elevador está velhinho já. E esse elevador dá umas tremidas. Eu fui lá essa semana, nessa outra cidade, nesse prédio que vocês não conhecem. E estava eu, uma senhora e mais 2 advogados. E ele deu uma tremida e todo mundo, se agarrou. Peraí, nem te conheço que eu estou te agarrando, né? Mas o ateu, ele entra num prédio, ele entra no elevador, ele está exercendo fé. Você lê um jornal, você está pondo fé na honestidade, idoneidade profissional do editor, do jornalista. Você toma uma Coca-Cola, você está pondo fé na idoneidade, da qualidade de produção daquela empresa multinacional. Você tem certeza que dentro daquela Coca-Cola não tem nenhum produto impuro, não tem nenhum ratinho lá. Você adoece, pela fé. Você vai num médico que você não conhece, nunca viu na vida. Pela fé você paga por uma receita médica que você nem consegue ler. Pela fé você entrega aquela receita para um farmacêutico que você nunca viu. Pela fé você paga por um remédio cuja composição química você desconhece, não tem nem condições de estudar. Mas você leva para casa e pela fé você toma aquilo lá. A Bíblia fala que a fé é crucial, tanto para a nossa existência e vida aqui na terra. Nós estamos juntos aqui porque nós temos uma certa fé uns nos outros aqui. Se eu achasse que um de vocês fosse homem bomba, ou fosse meio xarope da cabeça, fosse meio psicopata, eu não viria aqui. A gente de certa forma tem uma fé, para viver, para namorar, para jogar bola, para andar junto, para conviver em sociedade, precisa de fé, o tempo todo. E a Bíblia fala que para você ter relacionamento com Deus, você precisa ter fé também. O texto que nós lemos fala sobre isso. Mas em Atos 16, no texto que nós lemos em Hebreus 6:11 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar. Vamos ler juntos? Está ali, vamos lá, leiamos. Sem fé é possível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia fala que sem fé ninguém nem se aproxima de Deus, não consegue agradar, não consegue ter relacionamento com Ele. A Bíblia fala que sem fé ninguém pode ser salvo dos seus pecados. Sem fé ninguém pode ser salvo dos seus pecados. Em Atos 16:31, igreja, prega o evangelho para mim agora, vamos lá, está aí, leiamos. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Mais uma vez, creia no Senhor Jesus e será salvo. O texto não fala, faça boas obras a favor do Senhor Jesus e será salvo. O texto não fala, sinta o Senhor Jesus e será salvo. O texto não fala, dá oferta e dízimo para o Senhor Jesus e será salvo. O texto fala apenas, creia, confia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E em Efésios 2:8 fala, pois vocês são salvos não pelas boas obras, pela graça, favor que você não merece, é mais do que misericórdia, é graça. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Através da fé a gente alcança e abraça a graça de Deus, a salvação.
Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, não por obediência à lei, mas para que ninguém se glorie. Depois em Romanos 5:1 fala: tendo sido, pois, justificados pela... A palavra justificado é aquela palavra, você tem um monte de advertências na escola, você está pronto para ser mandado embora, expulso da escola, mas vem alguém que se engraça com você, alguém que sente pena de você, e aquela pessoa pega a sua ficha e ele justifica todas as acusações contra você, e você volta a ser um aluno igual aos outros. Deus, lá no céu, por causa dos nossos pecados, nós temos uma série de acusações contra nós, várias transgressões, às vezes que nós fomos egoístas, vaidosos, às vezes que nós mentimos, fofocamos, roubamos. Mas Deus fala, o Evangelho de Romanos fala que nós, que cremos em Cristo, fomos justificados. Deus nos vê com a nossa ficha como se fosse totalmente limpa, porque Jesus na cruz, Ele nos justificou de todos os pecados. Justificados, pois, pela fé, nós temos agora paz com Deus, não temos mais medo de Deus, a gente precisa fugir de Deus, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem fé, você não pode se aproximar de Deus, sem fé você não será salvo, sem fé, a pessoa não suporta as provações. O cristão, se ele não permanecer na fé, ele não aguenta. Deixa eu falar uma coisa para você, vários de vocês vieram aqui na frente. Vocês estão sobrecarregados por problemas, por desafios, por provações. Sabe uma coisa, Jesus garantiu uma coisa, que provação é algo comum a todos os homens. Hoje à noite tem alguns aqui que não estão passando por provação, mas eles, pode ter certeza, você está passando, hoje é a sua vez, daqui a um tempo vai ser a vez deles. Talvez quando você tiver liberto, tiver abençoado por Deus, celebrando a tua vitória, aquele irmão vai estar descendo para o poço da provação. Então, primeira coisa, isso traz um certo conforto, provação é o comum a todos nós. Mas deixa eu voltar ao meu texto. O meu texto fala que a gente sem fé no Senhor Jesus Cristo, fé bíblica, a gente não aguenta as provações. A fé é importante, ela dá força para a gente suportar a hora que Deus nos conduz ao vale da provação. Olha o que o texto fala em 2 Coríntios 1:24. Ele fala assim: não que tenhamos domínio sobre a sua fé. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto: nós pastores que pregamos o evangelho para vocês, não que tenhamos domínio sobre a sua fé. Pastor não deve mandar na fé de ninguém, mas cooperamos com vocês, para que vocês tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. É a fé que nos sustenta, quando a situação e as circunstâncias estão tão confusas e nos oprimem, é a fé que mantém a gente firme ali. Outro versículo que fala, 2 Coríntios 4:18, Paulo fala assim: já que é pela fé que a gente tem que viver, então nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Afinal, o que é fé? O que significa ter fé em Deus? O que significa ter uma fé bíblica, uma fé que agrada a Deus? O que significa crer em Jesus para a salvação? Que tipo de fé é essa? Presta atenção, porque hoje em dia há uma confusão. Tem gente aqui mesmo achando que crer em Deus do jeito certo significa apenas sentir uma atração por Deus, ter um sentimento, uma experiência mística acerca daquilo que a gente lê na Bíblia, daquilo que a gente ouve acerca de Cristo. Quando o pastor fala de Jesus, eu sinto uma coisa tão gostosa. Tem gente que acha que isso é fé. Tem gente que acha que fé é uma mera esperança. Uma mera esperança. Eu escuto sobre Jesus e eu falo, eu acho que ele é bom. E eu vou arriscar. Eu vou me converter, eu vou me batizar, eu vou seguir a Ele e vou torcer para Ele ser verdadeiro e me levar para o céu. Tem gente que acha que fé é achar, né? Fé é achar. Tem gente que acha que fé é uma mera convicção, algo cognitivo, é intelecto. Fé é você ouvir a verdade e entendê-la. Isso é a fé. Você apenas acreditar, mentalmente aceitá-la como verdadeiro. Eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus Cristo. Tem gente que acha que fé é crer e professar. Não, eu creio
E eu não tenho vergonha, eu falo para as pessoas lá na Quipão, eu falo para as pessoas na Tamoios, em casa, no trabalho, aqui, eu não tenho vergonha de Jesus Cristo, eu creio e eu professo. Tem gente que fala que fé é crer e professar. Eu até uso camiseta gospel, né? Eu sou de Jesus, e etc, etc. Eu até coloco no carro um negócio lá que deixa bem claro que eu sou crente. Será que fé é só isso? Se fé é só crer, acreditar e professar, então os demônios lá do inferno, eles são crentes também. Porque Tiago 2,19 fala assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então fé não é só acreditar e professar e ter um certo temor, isso só não é fé. Gente, nessa nossa sociedade pós-moderna, a palavra fé está desgastada. A palavra fé, ela perdeu, ela tá nebulosa. Ninguém sabe mais o que significa crer, do jeito bíblico. Um tal de Ron Dunn, um missionário, ele falou o seguinte: com o passar do tempo as palavras perdem seu sentido e precisam serem redefinidas. A palavra fé perdeu seu sentido para muitos nesse mundo evangélico de hoje, no mundo do nosso Brasil. A palavra fé, alguém falou, a palavra fé está doente. Ela está doente, e antes de algum doente ser curado pela fé em Deus, a palavra fé precisa ser curada. A palavra fé precisa ser curada, e esse é meu objetivo aqui hoje à noite. Vamos redefinir o que é fé. A fé que agrada a Deus, o que é isso? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Se eu não tenho, eu vou correr atrás, eu vou orar por isso. Se eu tenho, eu vou louvar a Deus. Tem gente que vai sair daqui hoje louvando a Deus. Tem gente que vai sair daqui hoje orando: Senhor, me dá a fé verdadeira, eu não a tenho ainda. Fé verdadeira, fé que agrada a Deus, o que é isso? No livro de Hebreus aparece a palavra fé 32 vezes, na Bíblia 340 e tantas vezes, mas nesse capítulo que nós estamos lendo, a palavra fé aparece 24 vezes. 24 vezes, nós estamos no capítulo certo para pensar e falar sobre fé. O capítulo começa com uma definição do que é fé. Olha lá no versículo 1, fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não se veem. Fale comigo essa definição de fé. Fale para você estar aprendendo e gravando no seu coração. Mas eu quero que você fale com vontade, fale adorando a Deus, fale diante do Senhor, é a palavra dele, então é a verdade. Fale, pregue comigo esta verdade de Deus, da palavra dele. Vamos lá então, 1, 2, 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu fui ensinado a não deixar vocês falarem sozinhos, porque quem está pela televisão, pela internet, não escuta vocês, e nesse momento do sermão, eu paro aqui de falar o versículo e fica aquele silêncio, né? E nós vamos providenciar um dia, Deus vai nos dar dinheiro para isso, temos um microfone, pegar vocês, para vocês também estarem pregando comigo. Ok, vamos lá. A fé é a certeza. A fé não é achar não, que Deus existe, que Ele é bom, que o Evangelho é verdade. A fé é certeza daquilo que nós esperamos. Um pregador vem e fala para nós: Jesus é isso, 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 Ele promete para você isso, 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 e Deus ajuda você, e você crê, aquilo que, tão bonito que Jesus promete, aquilo passa a ser verdade para você. A fé é uma certeza, a fé é a realização das coisas que nós esperamos. A fé é a realização das coisas que nós esperamos. Quem crê, curte a bênção como se ela já estivesse acontecendo. A fé é aquilo que Deus usa para trazer, a fé é aquilo que Deus usa para trazer as promessas do futuro para dentro do nosso coração no presente. Olha que legal. A fé é um dom que Deus nos dá, que traz as promessas do futuro para o presente, dentro do nosso coração. A fé é uma confiança, uma dependência sobrenatural em Deus, na sua palavra. A fé trata as coisas que esperamos como realidade garantida. A fé, ela ajuda a gente a transformar o futuro numa coisa real. Numa coisa real. A fé é a sólida e firme convicção de que Deus é fiel
em tudo que ele fala, em tudo que ele promete. A fé capacita o cristão a ver o futuro como se fosse o presente, o invisível como se fosse o visível. Isso aqui é todas as afirmativas teóricas para tentar explicar para você que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. A fé é a realização das nossas esperanças. Deixa eu dar para você agora um exemplo prático. E tem gente que está olhando para mim e fala, isso está muito teórico, eu não estou entendendo nada. Então, eu conheço você, eu vou lá com você, vamos conversar. Deixa eu dar uma coisa prática para você. A fé, na prática, como que funciona? Como que ela é? Um exemplo legal. A fé, eu diria que é o sexto sentido que Deus nos dá. A fé é um sexto sentido que Deus nos dá. Nós temos 5 sentidos, certo? Me ajuda, quais são os 5 sentidos? Visão, tato, olfato, audição, paladar. Muito bom, está aí, visão, audição, paladar, tato e olfato. Presta atenção no que eu vou falar agora. No mundo criado por Deus, no mundo material criado por Deus, há raios de luz invisíveis. Há raios de luz e esses raios são invisíveis. Mas Deus deu para a maioria de nós olhos para perceber e ver esses raios de luz. Deus nos deu o senso de visão. E através do senso de visão nós percebemos e desfrutamos dos vários raios de luz ao nosso redor. Outra coisa, no mundo criado por Deus, há ondas sonoras invisíveis. Alguém viu já alguma onda sonora? Você não vê, elas são invisíveis. Elas estão aí, quer você as ouça ou não. Alguns são surdos, não têm o prazer de desfrutar da bênção de escutar as ondas sonoras, a música, por exemplo. Mas Deus deu para a maioria de nós o senso da audição. Ele te deu ouvidos capacitados com o senso de audição, uma mente capacitada com o senso de audição, para poder ouvir e perceber essas ondas sonoras invisíveis. No mundo criado por Deus há sabores invisíveis. Alguém já viu sabor? Não tem sabor, não é uma coisa que você vê. Mas Deus lhe deu uma língua, um nariz, uma mente capaz de perceber o senso do paladar, capacidade com o senso de paladar, que ajuda você a perceber essas coisas. Conclusão, todas essas coisas que eu mencionei, elas fazem parte do mundo invisível. As ondas de luz, as ondas sonoras, os aromas suaves, no caso do aroma, o senso de olfato, os sabores invisíveis, todas essas coisas são invisíveis. Mas Deus conferiu para você 5 sentidos, através dos quais você capta essas coisas invisíveis e transforma elas em realidade para a sua vida. Para você, essas coisas invisíveis, através dos sensos que Deus te deu, se transformam em realidade, em experiência. Irmãos, espiritualmente, no mundo espiritual também, há muitas coisas invisíveis. Mas através do dom da fé, esse sexto sentido, você é capacitado para perceber, para enxergar, para ver, e aquilo que é invisível se transforma em bênção na sua experiência. Esse é o dom da fé. Através desse sexto sentido, chamado dom da fé, o senso da fé, você percebe que Deus existe. Você percebe sua pessoa, seu governo, seu amor, sua justiça. Você percebe que Ele está presente em todo lugar. Você percebe quando a Bíblia fala sobre a realidade do pecado e suas consequências. Isso faz sentido para você. Você se arrepia quando você vê tanta gente se machucando por causa de prazeres passageiros do pecado. Quando a Bíblia fala sobre Cristo, sobre a sua encarnação, sua vida perfeita, sua morte vicária, seu evangelho, seu convite de amor, sobre o novo nascimento que só Ele pode dar, isso faz sentido para você, porque você tem o dom da fé, você tem o sexto sentido dado por Deus. O dom da fé ajuda você a ver isso que a maioria não vê.
Quando você escuta a palavra de Deus, suas verdades, seus ensinos, seus mandamentos, sua orientação, suas ricas promessas, que falam sobre que Deus justifica pecador pela fé, a adoção que Ele faz, Ele adota você na família dEle, Ele te glorifica, Ele te justifica, a vida eterna, o céu, alegria plena, delícias perpétuas na presença de Deus lá no céu um dia, isso pela fé você percebe, você abraça e você começa a curtir já hoje, e isso te ajuda a aguentar firme hoje, as lutas de hoje, porque você sabe que o bem bom está para vir. Deus está com você, é o dom da fé, gente, esse é o dom da fé. Todas essas coisas que eu mencionei sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o céu, são coisas invisíveis, mas através do dom da fé, você é capacitado por Deus, para vê-las, experimentá-las, e elas se tornam parte da sua realidade. Por isso que o cristão, ele é visto como um doido, um xarope, pelos que são cegos, pelos que ainda estão sem o dom da fé. A pessoa que não tem esse sexto sentido, o dom da fé, ele olha a gente vindo para a igreja com a Bíblia, num domingão como esse, e ele indo para alguma outra coisa, de chinelão, pensando só em curtir, relaxar, ele acha que nós somos doidos, porque ele não vê o que nós vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a fé é a realização das coisas que nós esperamos. Depois o versículo próximo, mas antes de falar do próximo versículo, tem uma pergunta para você. Ok, estou vendo que está todo mundo ligado já. Você está ligado? Ligadão, vamos lá então. Tem gente que perdeu, tem gente que catou a Bíblia, perdeu. Ok, próximo versículo comigo. Ora, a fé não é apenas a certeza daquilo que esperamos. O texto sagrado fala, a fé é a prova das coisas que não vemos. Fala comigo. Ora, a fé é a prova das coisas que não vemos. Fé é a realidade das coisas que não vemos. Fé é a realidade das coisas que não vemos. O incrédulo ele tem que ver para crer, mas o cristão ele vê porque ele crê. Por isso o apóstolo Pedro escreveu neste verso aqui assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Pedro viu Jesus, ele andou com Jesus, mas as pessoas para quem ele pregou acerca de Cristo, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, os gentios, eles não viram Jesus, mas eles creram, e eles amavam Jesus como Pedro que viu Jesus amar. Então Pedro fala, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Você me diz, eu creio em Deus, mas você nunca viu Deus. Você me diz, eu conheço Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não está fisicamente presente aqui. Como é que você conhece Ele? Você fala, eu creio na pessoa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Espírito, Ele habita em você. Que negócio mais misterioso é esse? Como é que você pode conhecer, ver, crer nessas coisas invisíveis? É porque Deus te deu o dom da fé, que capacita você a ver o Deus invisível, a conhecer o Cristo ressurreto, a sentir a realidade da presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Eu diria o seguinte, a fé é algo mais profundo que o seu senso de visão, audição, paladar, tato e olfato. A fé é o sexto sentido, é o sentido supremo, é o sentido melhor. O ser humano pode não ter tato, pode não ter visão, mas se ele tiver fé, ele está salvo, ele vai para a eternidade, onde todos esses defeitos físicos dele serão sanados, serão curados, aonde todas as enfermidades serão curadas e toda lágrima será enxugada. Amém? Amém. Amém. Através dos séculos, filósofos e cientistas procuram a resposta para as grandes perguntas. Quais são as grandes perguntas? Quais são os grandes dilemas do ser humano? Você já ouviu isso em aula de filosofia? Os grandes dilemas do ser humano é: qual é a origem do universo? De onde que viemos? Por que estamos aqui? Para onde nós estamos indo? O ser humano, quando ele amadurece, fica sério e começa a pensar sério na vida, e ele fala, peraí, eu já fui criança, adolescente, jovem, eu sou um adulto, estou vivendo, fazendo, mas e daí? Da onde que eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? Será que a vida vale a pena?
E se você não encontra respostas satisfatórias para isso, você fica xarope. E você começa a ficar leviano. E você começa a ficar uma pessoa irresponsável. E você começa a brincar com o pecado. Já que não tenho resposta, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu estou indo, não sei por que eu estou aqui, então essa vida é uma piada. Eu vou zoar então. O versículo 3 responde, fala uma coisa maravilhosa, fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O cristão, pela fé, ele sabe que ele não é um andarilho existencial vagando, fruto do acaso, vítima da sorte. Deus existe, Ele não tem princípio nem fim, Ele é todo poderoso. Pela palavra do seu poder Ele traz à existência aquilo que Ele deseja. Foi Ele que nos criou, nós nascemos do coração de Deus, estamos aqui para viver para a glória de Deus. O pecado veio, nos afastou dele, mas Jesus vem ao nosso encontro, nos chama de volta a Deus, nos reconcilia com Deus e nos promete vida eterna, perdão dos pecados, nos promete vida abundante aqui mesmo na terra, porque pela fé a gente começa a curtir o céu já hoje, aqui e agora. Alguns meses atrás eu passei por grandes angústias, noites sem dormir. E eu lembro que o que me sustentava, que bom saber, meu pai já está lá, vários irmãos queridos meus já estão lá, e isso aqui tudo vai passar. Esse problema, ele pode durar mais quantos? 10 anos, 20 anos, 30, mas vai passar. A vida passa rápido. Ontem eu estava empinando pipa na Vila Nive, lá em São Paulo. Eu pisquei, eu estou aqui agora, com 50 e tantos anos, pregando o evangelho, pensando na aposentadoria, preocupado. Quem que vai me sustentar quando a igreja batista de Tupã, me der um tchau? Preocupado com a aposentadoria, preciso juntar, preciso fazer poupança, preciso arranjar uma casinha de aluguel para complementar. A vida passa muito rápido, mas pela fé a gente é sustentado. Que bom que passa, porque tem tantos problemas, tem tantas dificuldades. Ainda bem que isso aqui tudo é passageiro. Ainda bem que há uma esperança viva no meu coração, conquistada por Cristo Jesus. Nós não somos andarilhos existenciais, não estamos aqui por acaso, não somos vítimas do acaso. Tem uma história que eu gosto, é a história do ateu que chamou Deus para um desafio. O ateu chamou Deus no palco do universo, o ateu chamou Deus para desafiar Deus. E ele falou o seguinte: eu também consigo criar o homem, eu também sou Deus, eu consigo, com a minha ciência, com a minha tecnologia, eu consigo também criar o homem. E ele pôs uma mesa no palco do universo e desafiou Deus: eu consigo criar o homem até mais rápido do que você. E Deus ficou só olhando para ele, e ele foi lá e pegou um pouco de barro e colocou perto de Deus, em cima da mesa, um pouco de barro colocou perto dele, e falou: ok, cada um pega um pouco de barro, e vamos, a hora que o juiz falar já, cada um de nós começa a criar o homem, você vai ver, eu crio mais rápido que você. Deus andou até o ateu, pegou a porção de barro dele e falou: pega o seu próprio barro, esse aqui é meu, eu que criei, cria o seu barro, o seu barro. Esse é o ser humano, ele se acha tão importante. Na verdade, ele não cria nada, ele explora aquilo que o Criador, todo sábio, inteligente, criou, está aí, ele vai explorando, aí ele mistura, ele tenta, ele explode, dá errado às vezes, ele acha que ele está criando, ele está explorando, ele está tentando, ele está procurando inventar coisas novas, com aquilo que Deus já colocou como material base. Eu gosto dessa frase: para o ateu me demonstrar que Deus não existe, ele precisa pegar isso que ele chama de ciência, e provar para mim a existência de um elemento primordial, desprovido de causa, que explique a origem de todas as coisas, na sua diversidade, harmonia e complexidade. Quando ele provar para mim a existência de um elemento desprovido de causa, que é a origem e a causa de todas as coisas, então eu vou acreditar nele. Mas é isso que a Bíblia fala, que chama-se Deus. Deus é o elemento primordial, desprovido de causa, ele é eterno, ele não tem pai nem mãe, ele não tem princípio nem fim, é um ser eterno, ele vive num constante presente, ele é a origem de todas as coisas, é ele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Vamos lá, a fé que agrada a Deus.
Como é a fé que agrada a Deus? Como é essa fé que agrada a Deus? Como que a fé bíblica acontece? Como que ela age dentro de nós? Os teólogos do passado, eles, para explicar esse ponto que eu vou procurar explicar para você hoje aqui, eles pegaram 3 palavras do latim: notícia, ascensus e fiducia. Olha que nome bonito, quem tem 3 criancinhas, né? Nasce trigêmeos, quem sabe Paulo Afonso, trigêmeos, né? Já tem 3 nomes bonitos, nomes latinos, aí ó: notícia, ascensus, fiducia. Essas 3 palavras que vêm do latim, elas explicam o que é a fé bíblica, o que é a fé que agrada a Deus, a fé revelada na palavra de Deus, que muitos já experimentaram, muitos estão experimentando, e você precisa experimentar. A fé bíblica começa com notícia, conhecimento. Se refere à mente, à razão, é o conhecimento. Tudo começa, a fé começa com uma verdade pregada, esclarecida, explicada. A fé começa com você aprendendo algo novo, que você não sabia antes. Por isso Jesus Cristo falou para nós, se nós vamos salvar o povo pela fé na obra dele, nós precisamos então ir por todo mundo e pregar o evangelho. Não é fazer milagre não, é pregar o evangelho. Tem pastor hoje querendo só fazer milagre. Eles vão e enchem o salão e faz milagre. Deus opera milagres, Deus continua operando milagres ainda, mas isso não salva ninguém. O que você precisa é pregar o evangelho. As pessoas são salvas pela pregação do evangelho. Eles precisam conhecer o Salvador, Jesus Cristo. Eles não precisam ter uma experiência de curou isso, curou aquilo. Isso aí é bom, é legal, é desejável, mas isso não salva a alma, isso salva o corpo só. E mais importante do que o corpo é a alma. Vamos orar por curas, mas primeiro prega o evangelho, meu irmão. Prega o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por isso Romanos 10:13 fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Daí o texto fala: como invocarão aquele em quem não creram? E como as pessoas vão crer naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não tem igrejas dispostas a investir e mandar as pessoas para pregar o evangelho? Mandar pessoas para o seminário, mandar as pessoas para o campo missionário. Graças a Deus por nossa igreja, que ela é generosa nessa questão. Louvo a Deus por essa igreja. Eu já fiz parte de igrejas que passam 10 anos e não manda um seminarista para o seminário, não sustenta um missionário a mais, só fica mandando para o missionário aquela oferta que eles designaram há 10 anos atrás, e a oferta já está desvalorizada. E a nossa igreja não. Toda vez que o nosso grupo, o nosso staff aqui tem um aumento de salário, os missionários recebem um aumento de salário também, mesma proporção. Por isso, no versículo 17 de Romanos 10:13, fala: a pessoa, para invocar o nome do Senhor, ele precisa ouvir, ele precisa crer. A fé começa com notícia, começa com conhecimento. Por isso que ele fala: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não vem pela emoção, a fé vem pela razão, pela cabeça, conhecimento, mente. A fé é baseada só na emoção, e tem muito crente no Brasil que tem uma fé baseada só na emoção. Esses que não lê Bíblia, que não estuda a Bíblia, só pega versículo bonitinho aqui e ali, mas não estuda os versículos no seu contexto. Essas pessoas têm uma fé, desenvolvem uma fé baseada na emoção. Fé baseada na emoção é que nem rojão, explosivo, forte, barulhento, mas passageiro, temporário. Todo mundo assusta, tal. Fala: esse camarada chegou na igreja detonando, esse cara vai ser pastor, que bênção, homem de Deus, aleluia, glória a Deus, que bênção esse homem. Mas uma explosão, 2, 3, 4, primeiro problema que vem, dificuldade, a hora que cai na real da vida da igreja, que não é oba-oba toda hora, não é toda hora que o Espírito Santo faz isso, faz aquilo, a pessoa daqui a pouco a pessoa está pior do que estava antes. Por quê? Fé é baseada na emoção. Foi num culto onde o pastor trabalhou muito a emoção, história triste, não sei o que tem, tal, e mexeu com a emoção, música em dó menor, né? Deixa a gente melancólico, vontade de chorar, né? É a música, mexe com a emoção.
O pastor conta história triste. Quer aceitar Jesus? Você está emocionado. Você nem sabe quem é Jesus. Você aceita Jesus, é batizado. Fé emotiva. Por que você está sendo batizado? Porque um dia lá no Potiguaras, na igreja, eu senti Deus. Você sentiu o calafrio, assim como você sente no cinema. Você assiste no Avatar, tem hora lá que você se emociona também. Mas isso não quer dizer que você foi abençoado por fé bíblica, salvadora. Fé não é mera emoção. Fé começa com uma verdade, uma mente informada, bem informada. Depois a fé vai para a convicção. Convicção, assensos, aceitação, concordância. Agora fala da emoção, do coração. Convicção, assensos, aceitação, concordância. A fé veio na mente, agora tem que descer para o coração. Na fé verdadeira, na fé que agrada a Deus, a verdade pregada da palavra de Deus, além de conquistar a mente da pessoa, ela conquista a emoção, o coração da pessoa. Isso é importantíssimo, porque na igreja tem gente que aceitou a verdade, o evangelho, só com a cabeça, mas não com o coração. Não é apaixonado pela verdade, por Deus e pelo Deus da verdade. É frio, é só aqui na cabeça. Eu ouvi falar de um professor universitário, que ele dá, numa grande universidade, ele dá aula sobre a reforma protestante. Ele fala sobre Martim Lutero, a doutrina da graça, soberana de Deus na salvação, Deus justificando pecadores pela fé, pela sua graça. Esse homem dá uma aula que todo mundo baba, todo mundo quer colocar no YouTube, quer ficar vendo, mostrando para os outros. Só que esse homem, na hora que termina a aula, ele vai para um pub, ele vai para um lugar onde tem pessoal com happy hour, lá ele bebe todas, ele fuma todas, ele mexe com as mulheres, conta piada suja. É um grande professor, ele entende tudo da doutrina da justificação, da reforma do Martim Lutero, mas a vida dele continua mundana. Não tem Deus na vida. Ele sabe falar de Deus, mas não tem Deus na vida. Eu conheço um grande teólogo aqui no Brasil, só vai na igreja quando ele é convidado para pregar. O fim de semana que ele não é convidado para pregar, ele fica em casa, não vai na igreja, fica ele, a esposa e a filha dentro de casa. Ascensos. Na fé verdadeira, a verdade adquirida pela mente impacta as emoções. Impacta as emoções. Um exemplo, Lucas, último capítulo, Estrada de Emaús. Jesus havia sido traído, morto em Jerusalém. Os discípulos que viram só essa parte, viram Jesus sendo sepultado. Esses discípulos voltavam para casa derrotados. Mataram o nosso Cristo. Acabou o sonho. Nós acreditamos, nós tínhamos fé que ele era o Messias, o libertador de Israel. Acabou. Os romanos conseguiram provar que ele era mais um homem apenas. Nosso líder foi derrotado. E eles estão voltando para casa deprimidos, diz o livro de Lucas. Deprimidos. E o próprio Jesus ressurreto aparece entre eles e começa a andar com eles na estrada. E eles estão tão deprimidos que eles nem olham para Jesus. E Jesus vai falando. Por que vocês estão deprimidos? Qual o problema de vocês? E Jesus detecta, percebe que o problema daqueles deprimidos lá é que eles não têm uma mente informada pela verdade, pela palavra de Deus. Eles conheciam só parte da verdade, eles não conheciam toda a verdade. Então, a Bíblia fala que Jesus, naquela conversa, naquela caminhada, Jesus começa, pelos profetas e pela lei, explicando para eles que era necessário, de acordo com os decretos de Deus, que o Filho do Homem fosse traído, fosse torturado, morto, crucificado, mas ele ressuscitaria com poder e grande glória. E Jesus então infundiu neles a informação bíblica, a verdade, de que Jesus, com certeza, iria ressuscitar. E na verdade o próprio Jesus ressurreto já estava ali falando com eles. E quando anoitece e eles vão parar para passar a noite, talvez numa pequena pensão, na hora de partir o pão, Jesus dá graças, e a hora que eles abrem os olhos, eles percebem que é Jesus Cristo que estava com eles, e Jesus desaparece. E a Bíblia fala que um olha para o outro, pasmo, e um olha para o outro e fala assim: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele, esse que a gente pensava que era um estranho, mas era o próprio Jesus, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras, enquanto Jesus falava,
Meu coração ardia, não só mexia com a minha mente, mexia com o coração também. A fé que agrada a Deus, ela mexe com a mente, ela impacta o coração. Se a tua fé em Cristo, em Deus, não tem impactado o seu coração, olha, você precisa andar um pouco mais, precisa orar um pouco mais, pedir que o Senhor complete a sua obra na sua vida. Mas a fé verdadeira não para por aí. Conhecimento, notícia, convicção, ascensos e compromisso. Compromisso, fidúcia, confiança, penhor. Por acreditar em alguém ou em algo, você aposta, você penhora a sua vida, a sua vontade. Você decide investir naquilo. Aí entra a volição. Então, mente, coração, agora o querer, volição. A fé que agrada a Deus impacta, em primeiro lugar, a mente. Depois o coração. Até eu gosto dessa frase de John Stott, que ele fala assim: você não pode ter Jesus no coração enquanto você não tem ele na sua mente. Tem gente que fala, não, esse negócio de teologia, não sei o quê, tem que ser Jesus no coração, eu quero sentir. Não, Tom, não é assim. Primeiro, Jesus tem que estar na mente. Você precisa ser informado, você precisa estudar, ler sobre Jesus. Alguém precisa te ensinar se você não sabe ler. Sua mente precisa entender que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Ele é a imagem do próprio Deus encarnado. Ele é que sustenta você com a palavra do seu poder. Cada respirada que você dá vem de Cristo. É porque Ele está permitindo. A hora que Ele fizer assim, pá, chega, você morre na hora. A sua vida está nas mãos dele. A sua mente só está informada disso. Isso precisa descer para o coração. E depois precisa impactar a sua volição. Precisa impactar a fidúcia, a confiança, a ponto de você fazer um penhor. Você apostar a sua vida nisso e decidir por Jesus em todas as circunstâncias da sua vida. Na fé verdadeira, a verdade aprendida pela mente impacta o coração, a vontade, o querer, as decisões, as ações. Pastor, você não está falando aí sobre salvação pelas obras, não? Que para a pessoa agradar a Deus, para a pessoa ser salvo, ele precisa ter boas obras. Não estou falando isso não. A Bíblia fala que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu estou falando é que essa fé que é dom de Deus, a fé verdadeira, é o todo do meu ser abraçando o tudo que Cristo é. A fé verdadeira é Cristo na sua inteireza, sendo abraçado por minha mente, emoções e volição. Todo o meu ser, não parte dele apenas. E nesse momento o Espírito Santo está pegando no pé de você, que é um batistão, que crê em Deus, mas só com a sua mente. Mas seu coração está nas suas coisas, seu coração está na sua namorada, seu coração está no seu carro, seu coração está no seu emprego, na sua poupancinha, no seu futuro. Seu coração não está em Deus, não está em Cristo, nem na verdade. Você até encara tudo de uma forma muito racional. Olha, razão importante. Começa por aí, mas tem que descer para o coração. Tem que mexer com a volição. A fé verdadeira é Cristo na sua inteireza sendo abraçado por minha mente, emoções e volição. A história do filósofo, do cientista e do pescador. Os três, filósofo e cientista, tempo de férias, contrataram um pescador para conhecer umas cavernas beira-mar. O pescador marcou bobeira. Demoraram muito numa caverna, lá embaixo. E daí a maré começou a subir e ia afogá-los. O pescador sabia da situação, a situação era feia. O cientista e o filósofo também entenderam que a coisa era feia. Gritaram por socorro. Ninguém os escutou, mas alguém falou, tem 3 homens lá embaixo. Então os bombeiros vieram da cidade e trouxeram uma corda e jogaram aquela corda naquele buraco, com um laço no meio, tipo, olha, põe aí e dá uns trancos, a gente puxa vocês. O filósofo, meio místico, falou, a hora que viu a corda caindo lá no buraco, eu sinto que é uma corda, mas pode ser uma ilusão. Será que é corda? Será que é uma ilusão? E se pôs a filosofar sobre a realidade das miragens e o perigo das alucinações, e ele morreu naquele buraco. O cientista falou, acredito que é um cabo de polietileno torcido de 12 milímetros, fabricado de acordo com as normas da ABNT. E ele ficou discorrendo ali, por muito tempo, sobre as características físicas e químicas do cabo de polietileno, e ele morreu naquele buraco.
O pescador falou: para mim isso aqui é uma corda, e mesmo que fosse um rabo de jararaca, eu amarrava nela e saía aqui, e ele foi salvo. Não precisa saber demais, você precisa saber o básico, e você precisa sentir e precisa agir. Não adianta só conhecer e analisar, dar uma aula a respeito para impressionar, ganhar um aplauso. Se você não age, na verdade, é porque você não tem a fé que agrada a Deus ainda. Você está ainda morto nos seus pecados. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Essa fé o diabo tem também, o demônio tem também. Um dos demas lá vai chegar em você e falar: ei, foi enganado, hein? O pastor falou. Essa fé nós temos também, cara. Essa fé, aqui no inferno está cheio de gente que crê em Deus e treme. Por isso, a fé verdadeira nos leva a entender, a acreditar, a se emocionar, a decidir, a agir, a buscar, a abraçar, a receber, a obedecer, a rejeitar o pecado e abraçar a justiça de Deus, custe o que custar. Está certo, tem dias que Deus fala comigo, eu resisto, e eu vou para casa, Deus está falando para mim: olha, não, isso não, aquilo lá sim, e eu fico: não, Deus, mas calma aí e tal. Deus, vamos falar de outro assunto, tal. Eu desconverso Deus, mas Deus continua, lá à noite, 2 horas da manhã: Silas, aquilo lá não é aquilo, é isso aqui, e eu vou resistindo, igual Jonas, tal, mas eu sou filho de Deus, mas cedo ou mais tarde, chega uma hora que eu não aguento, eu falo: ok, Deus, desculpa, é duro para mim, não é o que eu queria, não é o que eu gosto, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a fé verdadeira. Olhe para Hebreus 11. Hebreus 11 fala sobre o efeito da fé verdadeira na vida dos servos de Deus do passado. A fé verdadeira não é fraca, não é passiva. Abel apresentou um sacrifício pela fé. Abel apresentou um sacrifício, dando o melhor dele, não o resto, não o troco. Ele deu o melhor do seu rebanho para Deus. Daqui a pouco nós vamos dar o dízimo, as ofertas. Você vai dar o resto para Deus, você vai dar o pior seu, você vai dar o que está sobrando. Não, Abel, pela fé, apresentou um sacrifício agradável a Deus. Enoque andou com Deus. Noé construiu um grande navio em terra seca. Abraão deixou seus parentes para mudar-se para um lugar desconhecido. Sabe o que é fazer a mala e não saber para onde você está indo? Eu vou mudar, vai mudar para onde? Não sei, Deus vai me dirigir, que coisa. Abraão fez isso. Abraão e Sara, em terra estranha, eles moraram em barraca, moraram em tenda, pela fé eles aguardaram pela cidade arquitetada e construída por Deus. Pela fé, Sara, na velhice, ela recebeu forças para dar luz e ter um filho. Abraão, pela fé, ofereceu esse próprio filho do seu coração em obediência a Deus. Abraão, ele confiou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Pela fé, Moisés recusou o privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés preferiu ser maltratado com Deus, com o povo de Deus, do que ficar desfrutando as baladas e prazeres do Egito, do pecado. Por amor a Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa, ele contemplava a vida eterna que Cristo haveria de dar para ele. Pela fé, o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho como se em terra seca. Pela fé, o povo de Deus marchou ao redor de Jerusalém, até Deus trazer aquelas muralhas para baixo, para o chão. Pela fé, o povo de Deus subjugou reinos, praticou justiça, obteve promessas, fechou a boca de leões, apagou o poder do fogo, escapou do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Alguns dos cristãos do passado, pela fé, foram torturados e recusaram a ser libertos para poderem abraçar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova e mortos ao fio da espada, mas eles não negaram o Senhor Jesus e nem o seu Deus, e assim eles deixaram para nós a prova do que é a fé verdadeira. A fé verdadeira não é fraca, não é morta, não é passiva, não é isso que muitos de vocês estão vivendo aí, não. A fé verdadeira, ela é forte, ela é viva, ela é ativa, ela se emociona, ela abraça a verdade, Cristo, a sua igreja, o Evangelho, o reino de Deus, com alegria. Ore a Deus por você, meu irmão. Para de orar para os outros. Ore por você. Ore por sua alma. Chega de viver esse cristianismo mais ou menos, que não está te levando a lugar nenhum. As pessoas olham para você, ninguém fala: que maravilha que Deus fez na vida daquele. Graças a Deus muitos de vocês não. Graças a Deus muitos de vocês são
pessoas que nos inspiram, que nos motivam com o seu testemunho. Graças a Deus, muitos de vocês são bênção na vida de muitos ao seu redor. Graças a Deus, muitos de vocês estão levando Deus a sério, estão servindo a Deus com sacrifício. Mas eu estou falando aqui de um bom número da nossa igreja, de pessoas que estão empurrando Cristo com a barriga, achando que estão chegando a lugar algum, achando que isso é vida cristã. Está perdendo o melhor da sua vida. Nós chegamos aqui há 1h30 atrás. Aquilo que aconteceu há 1h30 atrás, aqui não volta nunca mais. Esse domingo não volta nunca mais. Se você foi bênção na entrada aqui para algumas pessoas, você foi bênção. Se você não foi, acabou. Essa chance você não tem nunca mais. Aproveita a saída para ser bênção. Lá em casa hoje, seja bênção. Amanhã no trabalho, essa semana, seja bênção. Porque daqui a pouco Deus vai te chamar. Daí nós terminamos esse texto com uma demonstração prática da fé. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7 aí. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos lá, você está ligado? Você está ligado? Olha, a fé demonstrada. Olha a fé na vida desse servo de Deus do passado. Vamos ver, é rapidinho isso aqui. Leiamos, vamos lá? 1, 2, 3. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Olha aí, olha a experiência de Noé. Primeiro, conhecimento. A experiência de Noé com Deus envolve, em primeiro lugar, conhecimento. Pela fé, Noé, quando avisado, Deus falou com ele alguma coisa a respeito. Deus falou com ele sobre coisas que haveriam de vir, o dilúvio. Deus chegou para Noé e falou: Noé, a perversidade da raça humana. Você já viu as festas dos homens hoje, Noé? Está feio demais. Você viu as meninas que estão fazendo, os homens? Você viu as drogas, a bebida, a música ridícula, a música com letra besteirenta? Noé, eu me arrependo de ter criado o homem. Eu vou inundar a face da terra, eu vou extinguir a raça humana da face da terra. E eu quero que você construa uma arca. Constrói um grande navio e coloque nela um casal de cada tipo de animal e coloque-os a bordo. Isso parecia absurdo, mas foi a informação que Deus deu para Noé. Isso entrou na cabeça de Noé. O versículo fala que isso não só entrou na cabeça de Noé, mas que isso desceu para o coração de Noé. Convicção, o aspecto emocional da fé, ascensos. O coração de Noé foi inflamado com a palavra de Deus. Sua emoção foi tocada. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. O conhecimento, a fé que entrou na cabeça dele, começou na cabeça, mas depois tocou o coração. Ele foi movido, tocado por santo temor. O que aconteceu? Quando Deus falou com ele, por mais absurdo que aquilo era, a autoridade da voz, da palavra de Deus, mexeu com ele. Ele falou: isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é coisa para eu relevar, deixar para lá, falar: tá bom, Deus, ok, legal, eu vou pensar isso. Não, ele viu que o coração dele foi tocado. E daí veio o compromisso. Conhecimento, convicção, compromisso. O aspecto do volitivo da fé, a fidúcia. Fala: movido por santo temor, Noé construiu uma arca para salvar sua família. 120 anos construindo uma arca, obedecendo a Deus. Imagina quanta zombaria. Oi, Noé, você está em casa? Posso entrar? Noé, o que é isso no fundo do quintal aí? Ah, é um pequeno navio que eu estou fazendo. Pequeno? Nossa, muito grande, Noé. Mas não tem nem água aqui. Noé, você está ficando xarope, não? Você não quer ir no psiquiatra? Você está ouvindo coisas, está ouvindo Deus falando. Isso é perigoso. Foi zombado. Mas um belo dia o tempo fechou. Mais um belo dia, o céu escureceu. Mais um belo dia, a chuva começou a cair, não parou mais de cair. Mais um belo dia, a chuva não só caía, mas os lençóis freáticos de toda a terra começaram a estourar, e eclodir, e explodir como vulcões, e a água saía de baixo com tudo, e inundando tudo. E tudo começou a inundar. E só Noé e sua família foram salvos. Esse é o tipo de fé que Deus quer que você tenha. Você escute, que você sinta e você obedeça.
Amigo, você não precisa seguir as multidões, você não precisa ser mais um nesse mundo pernicioso, perdido, xarope. Você não precisa ser igual à maioria das pessoas lá na escola, na rua, no trabalho. Eles estão indo para o inferno. Você não precisa ir para o inferno também. Deus te trouxe aqui porque Ele está falando com você, Ele te ama. Escuta a voz dEle, peça a Ele fé. Se você não tem, fala: Deus, me dê fé. Que essa verdade que eu vi hoje possa tocar meu coração, possa mexer com meu jeito de decidir, de escolher. Eu não sei como que é a sua experiência de fé. Eu aqui assumo que alguns estão bem, outros não estão bem. Eu não sei como é que você está no seu relacionamento com Deus. Se você hoje vai sair daqui feliz, falando: minha fé é verdadeira, a minha fé agrada a Deus, ela mexe com a minha mente, com o meu coração e com a minha volição. Minha fé é do Senhor, louvado seja Deus pela fé que Ele me deu. Ou se você vai sair daqui falando: eu sou um crente meia boca, eu sou um cristão de rótulo, eu acredito, mas eu às vezes nem sinto nada, e muito menos, minha vida não é pautada pela palavra de Deus. Eu faço, obedeço a palavra de Deus quando me convém, quando me dá vontade, mas normalmente não dá vontade. Tem muita coisa na minha vida que está errado e eu não estou nem aí. Eu não sei como está a sua situação com Deus. Eu sei o seguinte: todos nós podemos morrer hoje à noite. Está preparado para encontrar-se com Deus? Se você morrer hoje, o que vai acontecer com a sua alma para o resto da eternidade? Me perdoe dar o meu testemunho, mas há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, Deus me chamou num culto como esse, falou: Silas, eu estou falando com você hoje, creia no meu Filho Jesus Cristo, senão você vai para o inferno. Eu não quero que você vá para o inferno, eu te amo, eu quero te salvar. Creia nele, conheça Ele melhor, siga Ele, obedeça a Ele, reconheça que você é o pobre, miserável, pecador, mas pelo sangue precioso que Ele derramou na cruz do Calvário por você, eu quero te salvar. Você pode ser salvo, creia nisso e me siga, e você será salvo. E você, quando morrer, você estará na minha presença, e mesmo enquanto nessa vida eu estarei sempre com você. Nós teremos uma aliança, a aliança da graça. Apesar das suas imperfeições, você será meu filho, eu serei seu pai. E eu coloquei minha fé, me batizei, 9 anos de idade. Com 15 eu me redediquei minha vida, entendi melhor as coisas. Parece que foi uma segundo passo na minha conversão, onde eu entendi melhor as coisas. E eu creio que se eu morrer, se você ouvir que o pastor Silas morreu, louve a Deus, fala: que bom, agora ele está numa situação infinitamente melhor do que ele estava aqui em Tupã. Agora ele está no bem bom, ele está na presença de Deus, delícias perpétuas. E eu sei disso, eu tenho certeza disso. Eu não espero, eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque aos 16, 17 anos, Deus falou comigo outra vez. Num acampamento aqui em Palma, Ele falou comigo. Eu era um jovenzinho indo para um acampamento, como muitos vão agora nesse carnaval. E naquele acampamento alguém falou sobre: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. A quem enviarei? Diz a palavra de Deus: quem há de ir por nós? Quem que está disposto a deixar uma profissão que dá dinheiro para ser pastor e pregar o evangelho? Naquele tempo o pastor não ganhava nada. Fica bem claro isso. Quando eu decidi ser pastor, meu pai ganhava bem pouco. Eu olhava para meu pai e falava, tanto é que colegas meus falavam: você vai ser pastor, que roubada. Rapaz, está ficando doido. Tanto é que quando eu conheci a Vânia, eu falei: Vânia, tem certeza que quer casar com um pastor? Você aguenta o tranco? Mas Deus me chamou, aos 17 anos Ele me chamou: Silas, eu gostaria que você fosse um pregador do evangelho. E do mesmo jeito que eu aceitei a salvação da minha alma, crendo em Cristo, eu aceitei o chamado dele. Falei: Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, eu vou. E se é o Senhor, eu vou saber que é o Senhor, porque tem um monte de portas fechadas. Meu pai não tem dinheiro para ficar pagando faculdade para mim. Eu preciso do emprego, eu preciso da faculdade, eu preciso de bolsa, eu preciso de capacidade. Eu sou meio burrão, eu preciso de capacidade para aprender, para estudar, para ler. Ser pastor precisa ler bastante. Eu preciso aprender a ler, eu preciso aprender a falar. Eu falava com muitas gírias aos 17 anos, muita gíria. Não falava palavrão, mas falava muita gíria. Toda vez que na igreja eu tentei falar alguma coisa, o pessoal começava a rir. E naquela época eu não sabia falar, tá ligado, não sabia para acabar com a risada, né? Eu falava, tal, o pessoal ria: esse cara aí, cabeludo, só fala. Mas eu obedeci, pela fé.
Isso 17 anos, hoje eu estou bastante décadas na frente. E eu olho, o Senhor foi fiel ao segundo chamado. Ele providenciou a faculdade, Ele providenciou o emprego, Ele providenciou os livros, Ele providenciou a capacitação, Ele foi colocando mentores na minha vida, homens que deixavam sua família, deixavam seus amigos da sua idade para gastar tempo comigo, para orar comigo, para me encorajar, para me desafiar, para me ajudar nisso, ajudar naquilo. E daí Deus me deu uma esposa que também tinha a mesma visão, daí Deus deu os filhos, daí Deus deu o privilégio de começar uma igreja em São José dos Campos, daí Ele deu um privilégio de começar uma igreja em Pinhalzinho, Ele deu o privilégio de trabalhar com uma editora que publica bons livros e que ajuda pastores no Brasil todo. E através dessa editora eu tive o privilégio de começar uma conferência junto com o pessoal daquela editora há 30 anos atrás, e hoje essa conferência é uma bênção no Brasil todo, e eu tenho privilégio de fazer parte de um negócio que eu jamais imaginava, jamais sonhava. E daí Deus foi trazendo eu para Bragança, daí trouxe eu para cá. Eu tenho o privilégio de ser parte dessa igreja, de ser pastor de vocês, de estar aqui nesse púlpito agora pregando e falando aos seus corações. Privilégio enorme, privilégio grande. Eu vejo que Deus, quando me chamou aos 17 anos, eu falava, na minha igreja ninguém me suporta pregando, como é que eu vou ser pastor? O Senhor está me chamando para ser pastor. Mas Deus, Ele falou, eu te chamo, eu te capacito, eu abro as portas. E Ele tem sido fiel. Ele tem feito muito mais do que eu sonhei, eu pensava quando Ele me chamou para ser pregador do Evangelho. E eu sei que Ele mesmo que me chamou para a salvação, Ele vai cumprir também. Eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu, porque o mesmo Deus que me chamou para pregar o Evangelho e cumpriu e tem sido fiel até aqui, Ele também vai ser fiel quanto àquele primeiro chamado da salvação. E eu pergunto para você, Deus já te chamou pelo nome para a salvação? Deus já falou, Neudair, hoje é você, eu quero você. Não só sua mente, não só suas emoções, eu quero sua volição, eu quero você, um servo que abraça a Cristo com o coração, com a mente e com a volição. Deus já chamou o seu nome. Você tem essa experiência com Deus de entrega total? Se não tem, ore por você mesmo, ore por isso. Por isso é a questão mais séria da sua vida. É a questão mais séria da sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você já tem certeza da sua salvação, se você já tem essa fé que agrada a Deus, louve a Deus e ore pelas pessoas ao seu redor. Mas tem gente aqui precisando orar por si mesmo. Momento sério, momento importantíssimo na nossa semana. Deus falou conosco, vamos falar com Ele agora. Se você precisa de ajuda, nesta semana, você pode falar comigo. As mulheres podem falar com a Keile, nossa missionária, está na igreja ali, pronta para te receber, para conversar, para orar com você. Você é jovem, pastor Renato. Fora isso, nós temos nossos irmãos, líderes de células, são como pastores, pastoras que conhecem o Evangelho, podem te ajudar também. Talvez você precisa começar a frequentar uma célula. Na terça-feira, estar num lugar onde devagar você pode encontrar apoio, ajuda, tirar algumas dúvidas. Estar perto de pessoas que estão buscando a Deus como você. Querido Deus e Pai, obrigado por falar conosco nesta noite. Obrigado por todos que aqui estão, Pai, que já receberam do Senhor o dom da fé. Fé que te agrada, Senhor, fé que transforma, que leva a gente, Senhor, a realmente tomar uma postura na vida ao teu lado. Senhor, tem misericórdia daqueles, Pai, que ainda tem uma fé, Senhor, deficiente, uma fé ineficaz. Apenas creem, apenas acreditam, apenas admiram a verdade, até professam a verdade, mas não praticam a verdade, Senhor. Fé demoníaca, ó Deus, liberte-os, para que eles possam receber do Senhor a fé verdadeira, Senhor, eles serem transformados, Pai, e passarem a ser cristãos resolvidos, felizes e alegres ao lado de Jesus. Que Deus toca vidas, toca corações. Não permita que ninguém saia daqui dessa noite, Senhor, sem o teu toque. E continua falando conosco, mesmo depois que sairmos daqui. Espírito Santo, continua falando, continua trabalhando. Não nos deixa, não nos abandone, Senhor, enquanto a tua obra não estiver completa no nosso coração. É isso que nós pedimos, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém. Nós vamos orar encerrando o nosso culto, nós vamos clamar por nossa semana.
Diga comigo assim: nosso querido Deus, nós clamamos a Ti, que ao longo dessa semana, tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu santo nome. Senhor, nos envolva com o Teu amor. Nos leve na graça de Jesus Cristo. Nos acompanhe, Senhor, na comunhão do Teu Santo Espírito. Essa é a oração da Tua igreja. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém e amém. Deus os abençoe. Uma boa semana. Em nome de Jesus.